Ouça com atenção, vou ler uma passagem aqui pesada, porque diz assim: os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul, 3 filhos. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou contra ela. Saul cometeu suicídio. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Muito triste, né? Os 3 filhos de Saul, e logo depois Saul se matou numa guerra perdida. Continua dizendo assim: assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram, é assim que está escrito, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. A coisa foi feia. Quando o povo israelita viu que o seu rei tinha morrido, que os filhos dos reis tinham morrido, eles fugiram. E os filisteus vieram e habitaram naquela cidade. Tomaram a cidade. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa. E os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas aos seus ídolos e entre o povo. Quer dizer, os inimigos de Israel festejaram, cortaram a cabeça de Saul e fizeram um espetáculo. Por que eu li isso para você? Porque Deus escolheu Saul. Foi o próprio Deus que escolheu Saul para fazê-lo rei. Mas Saul foi o maior desapontamento, foi uma decepção. Saul era indisciplinado. O profeta falava: Saul, faz assim. Saul fazia assado. O profeta falava: olha, vira para a direita. Saul falava: não, é melhor ir para a esquerda. Ele não ouvia. Ele não ouvia Saul. E por isso essa derrota. Se você parar para pensar, o pecado de Davi aparentemente é tão mais grave que o pecado de Saul, porque Davi traiu, Davi pegou uma esposa de um outro homem, matou aquele homem, né, um soldado, engravidou a esposa daquele homem, quer dizer, é uma coisa horrível. E Saul não fez isso, mas Davi conseguiu se arrepender. Davi buscou a Deus e buscou o arrependimento. Houve da parte de Davi um desejo, um querer de mudar, de se consertar. Já Saul, ele não ouvia, ele não mudava, ele era indisciplinado. Era aquele tipo de gente, você fala, não faz isso, ele vai e faz, não faça assim, ele vai. Quer dizer, não tinha como trabalhar com Saul. Então, aparentemente, Davi pecou mais, mas porque ele se arrependeu, porque ele confessou e se arrependeu, então ele teve chance. Saul não teve chance. É algo para pensar. E na nossa igreja, antigamente, eu não ouço mais, mas antigamente tinha o ditado que falava assim, olha,
Você não tem condição, né? Quando se levantava um pastor, mas Deus dá condição, né? Usou muito essa frase, tem um slogan aí, né? Mas veja que Saul foi escolhido por Deus, mas ele não o buscou. Ele não teve aquele desejo de conhecer a Deus. Você vê que Davi escreveu quase metade dos salmos. Davi tinha um certo relacionamento com Deus, uma comunhão. Davi conhecia Deus. Davi se empenhava para entender Deus. Saul não. Saul ele foi buscar aqueles que falam com mortos. Ele foi buscar na feitiçaria, na macumbaria. Ele tentou, eu quero ver aqui o que Deus está falando. Ele não tinha uma comunhão com Deus de Israel. Então por isso que ele acabou assim, ó, numa vergonha. Reflita.